Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, passando aqui mais uma vez para compartilhar a palavra com vocês. E hoje eu trouxe um tema bem delicado, mas muito importante, que eu sei que muitas pessoas estão passando por este problema nesse exato momento, e eu sei que Deus quer trazer um direcionamento para vocês nesse dia. Hoje eu quero falar sobre saúde mental. Quantos homens e mulheres estão hoje no Brasil sofrendo com distúrbios mentais derivados às vezes de relacionamento, às vezes de convivência familiar, de traumas da infância? Quantas pessoas estão sofrendo com esse tipo de coisa neste momento? É um assunto muito delicado, mas também muito importante. Olha, eu até peguei alguns dados do IBGE que fala que cerca de 17% dos homens estão sofrendo neste momento com distúrbios mentais. Em números, é cerca de 10 a 15 milhões de homens no Brasil hoje sofrendo por isso. E mulheres ainda é mais preocupante, cerca de 30% das mulheres brasileiras estão sofrendo com distúrbios mentais, muitas vezes causados por relacionamentos abusivos. Isso aí em números dá 25 a 30 milhões de mulheres sofrendo neste momento com isso. Então é sobre isso que eu quero tratar nesse dia. E eu posso dizer para vocês que de experiência própria, eu já passei por relacionamentos abusivos, já sofri com transtornos mentais, depressão, síndrome do pânico, que eu acho que é o auge, sabe, deste problema, é a síndrome do pânico, porque só quem passa por ela sabe do que eu tô falando. A síndrome do pânico, ela paralisa você, dependendo do estado mental que você esteja, ela paralisa. Tinha momentos que eu não queria sair de casa, eu tinha medo de pisar na rua. Irmãos, só quem tá passando por isso sabe o quão difícil é superar estes problemas mentais. E no meu caso, causado por um relacionamento abusivo. E eu vou falar exatamente disso também. A dependência emocional. Muitas pessoas estão se sentindo dependentes das outras pessoas. Elas acham que a vida delas não vai acontecer se ela não tiver outra pessoa do lado dela. Deus, Ele nos criou, sabe, para relacionarmos sim, para vivermos em sociedade, para convivermos, para ter um casamento, uma família, que isso é propósito de Deus, mas não relacionamentos abusivos, não relacionamentos que te manipulam, que te causam medo, sabe? Você tem medo, eu falo por mim, a gente tem medo porque a gente acha que a gente não vai sobreviver sem aquela pessoa. A gente acha que a vida da gente vai parar. Eu não vou conseguir sustentar meus filhos. Muitas mulheres passam por isso e pensam assim, como eu vou sustentar meus filhos? Muitas delas, como eu, largou tudo por causa de um relacionamento. Até parou de fazer as coisas que fazia, trabalhar, estudar, muitas mulheres. E hoje que eu estou retomando tudo isso, a minha vida está voltando a andar, porque eu descobri que na minha vida tenho que me amar para eu poder amar outras pessoas, eu tenho que me cuidar para conseguir cuidar de outras pessoas. Então, enquanto isso não acontecer, olha, não vai ser possível. Então, olha, a primeira coisa que eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, se você, tanto homem quanto mulher, porque não é só mulher que passa por isso, não. Muitos homens estão dependentes emocionais das suas mulheres e com isso elas suportam muitas coisas. Elas suportam, sabe, a manipulação. Quantas pessoas manipulam as outras, sabe? Principalmente com palavras. Não estou falando só de agressões físicas, mas estou falando também de palavras. Quantas pessoas manipulam as outras com palavras, e a pessoa que está passando por isso, naquele momento ela não consegue sair daquela situação, ela não tem forças para sair daquela situação. E o manipulador, ele sabe muito bem como dominar a mente da outra pessoa. Mas eu quero te dizer que eu saí dessa situação e você também vai sair. Eu tenho certeza que se você tiver fé, força, foco, você vai conseguir sair dessa situação. E eu queria começar falando da palavra-chave que eu me baseei para trazer esse tema para vocês. Ela está no livro de Isaías, no capítulo 26, somente versículo 3. E olha só o que essa palavra diz: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Olha só que palavra tremenda,
poderosa para sua vida nesse dia. Então, olha, meu irmão, minha irmã, para sair dessa situação de dependência emocional, a primeira coisa que você precisa fazer é ter a sua mente firmada em Cristo. Ter a sua mente firmada naquele que pode todas as coisas, aquele que pode te libertar e te tirar dessa situação. Então a sua mente tem que estar firmada em Cristo para que você seja liberto. E a segunda coisa que eu quero falar neste momento é sobre pessoas que estão sendo dominadas por narcisistas. Pode ser tanto homem quanto mulher, mas estão passando por relacionamentos, elas estão se relacionando com pessoas narcisistas. E eu vou te dar uma definição, olha aqui, para você ver os traços de uma pessoa narcisista. Ele te encanta no início do relacionamento. Essa pessoa no começo vai te tratar como princesa. Ela vai te tratar como a melhor pessoa do mundo, ela vai ser perfeita para você. É um homem que vai chegar para você, mulher, com flores, com elogios, com galanteios, e vai te tratar como se você fosse única. E para você que é homem, uma mulher que você é dos seus sonhos, aquela mulher assim, nossa, essa mulher é a mulher dos meus sonhos. Ela vai chegar para você dessa forma, mas num segundo momento, depois que ela tiver conquistado, depois que ela tiver dominado, que ela tiver realmente feito a conquista, que você estiver nas mãos dela, aí ela vai se revelar como ela realmente é. Olha só o que ela vai apresentar depois dessa conquista para você. Ela te mostra frieza, muitas vezes palavras de críticas. Ela vai te manipular com essas palavras, ela vai tentar te destruir na sua autoestima. A primeira coisa que ela tenta fazer com você é acabar com a sua autoestima. E depois disso ela te trata friamente, é como se você não existisse para ela. Você convive com ela dentro da mesma casa, dentro do mesmo espaço, e essa pessoa passa a te ignorar. Ela vive no mundo dela, é como se ela vivesse num mundo à parte. E você não faz parte do mundo dela mais. Então você transita dentro do mundo dela, mas você não faz parte. Esses homens narcisistas tratam dessa forma, muitas vezes são mulheres lindíssimas, mulheres, sabe, que têm objetivos na vida, mas eles conseguem destruir, eles conseguem minar esses objetivos dessa mulher. Ela começa a murchar, essa mulher começa a ser sugada por este homem. Outra coisa que está sempre presente neste homem manipulador são bons momentos, sabe? Muitas vezes você vai experimentar de momentos maravilhosos, principalmente depois de brigas. Depois de brigas, de separações, este homem vai voltar para você e vai se apresentar como um príncipe transformado. Nossa, aquela mulher vai vir lindíssima, maravilhosa para o homem, demonstrando que ela mudou. Isso é só o primeiro momento. O narcisista, ele tem essa característica de entregar bons momentos e logo em seguida, quando ele vê que ele já conquistou, que aquela mulher já perdoou, aquele homem já perdoou, aí ele começa realmente de novo a mostrar a sua face. Aí ele volta a trazer para você aqueles momentos ruins na sua vida, aqueles momentos que você realmente detestava. Outra coisa que esse narcisista faz com você, ele tenta te isolar, ele traz para você um isolamento. Muitas mulheres e homens são expansivas, elas são alegres, elas gostam de, sabe, socializar, principalmente em rodas de amigos, na igreja. Onde ela está, ela parece que todo mundo gosta dela, todo mundo conversa com ela, ela é alegre, ela é expansiva, mas esse narcisista ou essa narcisista, eles querem isolar você. Eles não querem que as pessoas percebam que você é assim. Eles começam a tirar você dessas rodas de conversa. Chega num lugar assim, a pessoa já sai como se estivesse nervosa, como se não quisesse estar naquele lugar com você, e você já se sente desconfortável de conversar com as pessoas se sentem desconfortáveis também, porque elas percebem aquilo, e aí você, o que você faz? Você começa a se isolar. Você começa a se isolar da sua família, você já não vai mais em festas, reuniões de famílias, você começa a se isolar.
E aí que entra o perigo. Quando você começa a se isolar, aí vem aquela fase mais crítica do isolamento, que causa ansiedade, depressão profunda, síndrome do pânico. Essas são as piores fases. Se você que está aí do outro lado está passando por isso, ou já passou por isso, como você sair dessa situação? A primeira coisa que você deve fazer é firmar a sua vida em Cristo Jesus. Se você estiver firme no Senhor, Ele vai te dar uma mente saudável, Ele vai te dar uma mente sadia e você vai conseguir pensar com clareza. Mas uma outra coisa que eu quero te dizer, além desse apoio que você tem que buscar em Cristo, você tem que buscar apoio nas pessoas, em amigos, em família, aquelas pessoas que você tem mais liberdade para falar. Busca apoio dessas pessoas, que elas vão te ajudar muito neste momento. Outra coisa que eu quero te dizer, comece a reconstruir a tua autoestima. Comece a reconstruir aquilo que aquela pessoa conseguiu destruir na sua vida. Comece a se arrumar novamente, comece, a se alegrar novamente, comece a sair, comece, a voltar a fazer aquilo que você parou. Se você parou de estudar, volte a estudar. Se você trabalhava e parou de trabalhar, volte a trabalhar. Se você queria fazer um curso, uma faculdade e não deu prosseguimento, volte a fazer isso novamente. Isso aí são coisas que vão te reconstruir, que vão reconstruir a tua autoestima. Outra coisa que eu queria pontuar neste momento é a sua identidade. Volte a ter a sua identidade. Meu irmão, a gente perde, minha irmã, a gente perde a nossa identidade diante de situações assim. A gente passa a ser aquilo que a gente não era. A gente começa a viver a vida daquela pessoa, em função daquela pessoa. A gente começa a agir como aquela pessoa, a gente se torna como ela. Olha, reconstrua a sua identidade, volte a ser aquela pessoa que Deus te fez, porque Deus te fez assim. Ele te fez com uma personalidade, Ele te fez do jeitinho que você é. Então não deixe de ser aquilo que você é para agradar outras pessoas. E outra coisa, por último, que eu quero falar é o apoio profissional. Se você precisa procurar um psicólogo, um psiquiatra, um psicanalista, meu irmão, procure, não se envergonhe, procure, porque às vezes nós precisamos mesmo de uma intervenção médica, não só da intervenção divina, mas Deus deixou aqui os médicos para isso. Então, às vezes, nós precisamos de uma intervenção médica. E eu queria, para fechar esse bate-papo, essa palavra, eu quero te dizer que Deus nos criou para ter livre arbítrio. Ele não nos manipulou. Ele não nos fez como bonecos manipuláveis. Então, se Deus não te fez assim, não deixe pessoas fazerem isso com você.